Hoje eu vou te contar qual é o alimento que destrói a sua testosterona. E não só a sua testosterona, o seu coração, o seu pulmão, a sua pele, o seu cabelo, em suma, o seu corpo inteiro. Eu espero realmente que após esse vídeo você repense agora, urgentemente, o consumo desse produto. Pessoal, como vocês têm percebido aqui no canal, eu agora estou dando ênfase também muito à minha saúde e não só ao meu corpo, ao meu shape. Claro que é muito legal, claro que eu quero ter. Mas eu quero viver com saúde, eu quero envelhecer bem, não precisando tomar remédios, não conseguindo andar direito, não conseguindo... Vocês sabem do que eu estou falando. E, pessoal, não é brincadeira. Eu vou falar hoje sobre um alimento que ele é usado não só em casa na hora que você usa, mas ele está em maionese, em biscoitos, biscoitos doces e salgados, ele está no amendoinzinho que você adora comer, que eu sempre adorei comer. É um absurdo, ele está em tudo. Eu não vou me prolongar muito para fazer mistério aqui, para falar o que é. Só que eu quero que vocês fiquem realmente aqui, porque eu vou contar inclusive um pouquinho da história de como ele entrou no mercado. Eu vou dar para vocês números assustadores, tá? Que realmente eu recomendo que vocês assistam, porque é um absurdo, até para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os óleos vegetais. Tá, pessoal? Porque os óleos vegetais são modernos, eles são usados há mais ou menos 100 anos. Antes não se usava óleo vegetal, até 1890 por aí. E quando eu digo óleo vegetal, eu estou falando basicamente de óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, margarina, tá? Antigamente o que se usava? Basicamente, beef tallow, que seria a gordura suína, bovina, a gordura suína, a famosa banha de porco, beef tallow é a banha de boi, a banha suína é a banha de porco, e a manteiga ghee. Essas são as gorduras do bem, as gorduras saudáveis que não fazem mal para o corpo. Inclusive são gorduras que eu já uso, ó. Mas eu quero começar falando um pouquinho rapidamente da história. Nos anos de 1800, óleos eram usados como lubrificantes para máquinas, para combustíveis, para lâmpadas e coisas do tipo. Não eram usados para o consumo humano. Em 1880, Thomas Hudnut descobriu uma maneira mecânica de extrair o óleo da semente do germe de milho. Até aquele momento, o germe de milho ele era um subproduto que era despejado, jogado fora. E já em 1902, as empresas do Hudnut vendiam 36 milhões de galões por ano desse óleo. Vocês já ouviram falar na Procter & Gamble, claro, indústria famosa e conhecida que produz sabonetes, por exemplo? Em 1911, eles lançaram um produto que rapidamente ficou famosíssimo e vendeu milhões e milhões de unidades. O óleo de semente de algodão cristalizado, que ficou muito conhecido como Crisco. E ele fez muito sucesso, gente, porque ele era igualzinho a uma banha suína. Era uma pasta branquinha. E o povo já estava acostumado, porque até ali, como eu falei, eles só usavam tallow, banha suína e manteiga. Então, o Crisco era igualzinho à banha. E como eles fizeram uma campanha de marketing muito grande, gastaram muito dinheiro com sua campanha, logo o povo adotou a Crisco como a nova gordura a ser usada nas cozinhas das casas. Nesse mesmo ano, a Procter & Gamble gastou 5 milhões de dólares para promover a Crisco, e que virou, como eu acabei de falar, um enorme sucesso de vendas. Um ano depois, em 1912, o pesquisador James B. Herrick lançou um artigo muito interessante mostrando, sabe o quê? O primeiro ataque cardíaco descrito com precisão, um ano depois. Agora, vocês querem saber de um dado muito interessante? Mais ou menos por volta de 1900, problemas cardíacos eram raríssimos, quase não existiam. Não é que não eram identificados, é porque eram raros. Vocês percebem que quanto mais atual, mais as doenças que antigamente eram conhecidas como doenças de pessoas de mais idade se tornam cada vez doenças. Fora as doenças que quase não existiam, a própria obesidade era muito rara, a diabetes era muito rara, a gastrite era muito rara, enfim. Os problemas cardíacos começaram a aumentar até que em 1924 a American Heart Association foi criada, a Associação Americana do Coração.
que até então era muito pequena, muito mal financiada. Em 1945, o óleo de soja se torna o óleo mais vendido do mundo. Em 1948, a Procter & Gamble doa 1,7 milhões de dólares para a American Heart Association. 1,7 milhões de dólares para a época representam 20 milhões de dólares atuais. Inclusive, próprios documentos da American Heart Association da época dizem o seguinte: do dia para a noite, milhões de dólares foram jogados em nossos cofres. E agora o bicho vai começar a pegar, porque em 1955, o presidente americano Dwight Eisenhower sofre um ataque cardíaco. E a preocupação com ataques cardíacos aumentam exponencialmente. Até que em 1961, a American Heart Association recomenda que cessem com o uso de gordura saturada. Que são as gorduras saturadas? Ovos, banha suína, banha bovina, manteiga. E eles recomendam trocar pelas gorduras insaturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas, como que? Óleos vegetais, canola, soja, girassol, milho. E eles alegavam que era para prevenir infartos e derrames. Só para vocês saberem, pessoal, nunca existiu nenhuma ligação, nem antes e nem depois, de gorduras saturadas com doenças cardiovasculares, derrames, infartos. E isso não tem muito tempo, historicamente dizendo, porque, por exemplo, em 1865, o consumo de óleos vegetais era de 0. E hoje em dia um ser humano adulto consome 80 gramas de óleos vegetais diariamente. Ou seja, 1/3 da sua dieta diária são óleos vegetais. Porque, como eu comecei falando no vídeo, não é só o óleo que você usa para fritar sua comida, sua carne, seu bife, seu ovo. É porque está no biscoito, está no amendoim, está no biscoito doce, no biscoito salgado. Eu recomendo que vocês peguem alguma coisa que vocês gostem muito e olhem os ingredientes. Fatalmente você vai ver ali atrás óleo vegetal. Hoje a indústria dos óleos vegetais é uma indústria de 100 bilhões de dólares. E cada vez se torna mais comum a gente ver em vídeos no próprio Instagram, no próprio YouTube, vários casos de pessoas que curaram inúmeras doenças porque retiraram os óleos vegetais. Eu mesmo sou um exemplo vivo. A minha saúde melhorou 1000% depois que eu cortei os óleos vegetais. Eu não cortei só os óleos vegetais, eu cortei outras coisas também, que a gente vai falar aqui no decorrer de outros vídeos, mas eu também sou um cara que cortei o óleo vegetal totalmente. Tem uma história maravilhosa de um biólogo chamado Brad Marshall, que ele cortou o óleo vegetal completamente da dieta dele, mas ele continuou comendo uma dieta basicamente de croissants, e ele emagreceu assim mesmo. Ou a Kate Shanahan, que é simplesmente a nutricionista do Los Angeles Lakers, o famoso time de basquete, que ela cortou totalmente da dieta de seus atletas o óleo vegetal. Vocês começam a perceber que existe um movimento contra, e basicamente os óleos vegetais, eles oxidam muito fácil. E o que é oxidar? Oxidar é reagir ao oxigênio. Um metal, por exemplo, que enferruja, ele oxidou. E estudos mostram que gorduras que são fáceis de oxidar diminuem a sua média de vida, ou seja, você morre antes. E quais são as gorduras fáceis de oxidar? As gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas que estão presentes onde? Óleo de soja, canola, milho, girassol, azeite também. Vocês percebem que, por exemplo, o azeite ele é um vidro escuro? Por quê? Para não oxidar tão rápido. Por que falam que quando colocam o azeite no calor, ele o quê? Ele oxida. Enquanto que as gorduras saturadas, elas têm muito mais dificuldade, são muito mais difíceis de oxidar. É o que se fala, elas têm ponto de fumaça muito mais alto, elas são muito mais resistentes ao calor. E a oxidação ela muda e piora a estrutura dessa gordura. E produtos tóxicos são criados a partir dessa oxidação, tais quais como os aldeídos. Inclusive é o acetaldeído que é ligado comumente, sabe ao quê? A ressaca. Agora eu vou falar um dado muito interessante. Um limite máximo colocado pela própria OMS de aldeídos. A OMS, para quem não sabe, é a Organização Mundial de Saúde. Alimentos fritos e óleos vegetais contêm de 100 a 200 vezes esse número que a OMS diz. Ou seja, uma simples batatinha frita no óleo de soja tem de 100 a 200 vezes mais aldeído que seu corpo pode ter. Eu vou falar aqui sobre alguns dados que foram pesquisados pelo doutor e pesquisador Charles Knobbe, e são muito alarmantes e preocupantes. Sobre uma pesquisa feita entre 1922 até 1987, veja bem, 87 para 24, já mudou muito, mas vamos só de 22 a 87, 65 anos. O consumo de açúcar aumentou em 5%. Açúcar também é um veneno que falaremos aqui, mas açúcar não mudou como a gordura mudou de saturada para poliinsaturada. Açúcar é açúcar.
É um veneno, mas ela não mudou tanto. Agora, nós tivemos um aumento de 605% no consumo de óleo vegetal. Um aumento de 532% na obesidade. Você sabe qual era a porcentagem de pessoas em 1890 que tinha diabetes? 0,0028. E em 2016, 13%. Um aumento de 4.643%. Uma das coisas que vai ajudar muito no diabetes é jejum intermitente, um jejum até um pouco mais longo. A gente não vai falar disso nesse vídeo, mas é muito interessante. Logo em breve a gente vai falar aqui no canal. Estudos comprovam que entre grupos de pessoas que pegam muito sol e grupos de pessoas que não pegam sol, o número de incidência de câncer de pele é igual. Ou seja, será que não é o sol? Aí, analisando mais a fundo, descobriu-se que as pessoas que consomem óleos vegetais têm uma incidência maior de câncer de pele. Gente, os óleos vegetais eles precisam de solventes químicos para serem processados. Inclusive, o óleo vegetal passa por vários processos químicos para tirar o fedor, para tirar a cor. E esses solventes químicos acabam acumulando onde? Na pele. Eu já falei aqui para vocês uma coisa que é muito interessante, isso é um depoimento meu, que, por exemplo, eu não tenho mais ardência ao pegar sol. Uma coisa que eu branquelo do jeito que eu sempre fui, qualquer 5 minutos e de sol, o que acontecia? Eu ficava ardido. Hoje eu não fico mais ardido. Claro, não fico 4 horas no sol, é evidente. Mas eu fico todo dia 45 minutos de frente, mais uns 20 a 30 de costas, entendeu? Acho até muito. No começo eu pegava 10 a 15. Depende do sol, já falei isso para vocês aqui. Não é sempre o número certo, porque isso vai depender muito da força do sol do dia. Mas enfim, não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Mas eu não sinto mais ardência, por exemplo. Quero falar 2 coisas importantes aqui para a gente finalizar o vídeo. Primeiro lugar, gente, é que durante toda essa pesquisa eu achei muitos vídeos interessantes falando sobre óleos vegetais aqui no YouTube. Eu vou deixar alguns deles aqui embaixo na descrição. Um deles próprio é o que eu já até recomendei a vocês, que ambos os vídeos são em inglês, tá? Que eu vou deixar aqui. O primeiro deles é legal porque ele tem legendas com português, está boa a legenda em português, que eu usei muitas informações, inclusive desse vídeo. O outro vídeo é do pesquisador Chris Knobbe, que ele é um grande pesquisador do assunto e tem vários vídeos, na verdade, dele, vídeos, palestras, explicando sobre os malefícios dos óleos vegetais. E essa eu não vi, só tem aquela legenda automática em inglês e para português que não é muito boa, mas vale a pena se você souber inglês. Eu recomendo que você vá assistir esses 2 vídeos. Outra coisa muito importante, Bruna, você consome então o quê? O que eu falei, tallow, gordura suína e manteiga ghee. Só que aí é muito complicado também, porque também não é qualquer uma. Por exemplo, no meu início, quando eu comecei a consumir as gorduras animais, as gorduras saturadas, por exemplo, você vai no mercado e você vê banha suína. Só que quando você pega, faça esse teste, vá no mercado, a latinha lá da banha suína do mercado, quando você vê lá numa letra mínima, que você precisa quase uma lupa para ler, está escrito assim, suíno alimentado com alimento transgênico. Entendeu? O que é transgênico? É geneticamente modificado. Entendeu? Então eu procuro locais, as minhas banhas, o meu tallow, a minha ghee, são de fazendas que alimentam seus animais, são animais grass-fed. O que é o grass-fed? São os alimentos, são os animais que se alimentam de capim, da natureza mesmo. Que eles continuam, naturais é maravilhoso, né? Mas eles continuam se alimentando como se alimentavam há 100, 200, 500, 1000 anos atrás. E não alimentos criados pela indústria para alimentar esses bichos que alteram em muito a quantidade de antioxidantes, de vitaminas, de tudo. Na verdade, um bicho desse alimentado com alimentos transgênicos não chega na qualidade de um alimento natural. É a mesma coisa do ovo caipira. Sabe aquele ovo caipira com aquela gema laranja escura do que esse ovo de mercado, que é um amarelo claro? É isso. A mesma coisa serve para uma ghee, sabe, artesanal, para uma tallow de grass-fed, para uma gordura suína grass-fed, entendeu? Que faz toda a diferença. Para não deixar o vídeo muito mais extenso aqui, eu farei um outro vídeo mostrando que eu como, as marcas que eu uso, que eu pesquisei, que eu procurei para consumir de verdade. Tallow é muito difícil de encontrar, gordura suína de qualidade não existe no mercado. É muito difícil. Se vocês souberem de uma, quero que coloquem aqui, mas procurem ali embaixo aquilo que eu falei. Esse suíno é alimentado com transgênico, estragou. Não dá para consumir isso, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Temos outros alimentos também que são muito ruins, como o próprio açúcar, entre outras coisas aqui, mas o óleo vegetal
É absurdo. É absurdo mesmo. Eu recomendo que assista esses vídeos. Eu espero que realmente você tenha ficado assustado, porque é para assustar. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer a vocês mais uma vez por assistir mais um vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.